Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, uma produção e realização do programa MIP Experience. E hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o Carlos Eduardo Serri, que é professor na Exalc, e também o Sérgio Biscolo Neto, da Reserva do Chefe. Pessoal, hoje a nossa conversa vai ser espetacular, porque nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais sendo discutido na agricultura e pelos setores, pelo setor como um todo, em todos os elos da cadeia, que é a questão do baixo impacto ou impacto dos gases do efeito estufa no aquecimento global e o que isso tem a ver com o programa MIP Experience. Mas antes de começar esse bate-papo, eu gostaria muito que vocês se apresentassem. Por favor, Carlos, o Ado, seja bem-vindo. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por essa excelente, brilhante iniciativa e essa oportunidade de a gente conversar aqui, Meu nome é Carlos Eduardo Serri, Ado Serri, eu sou professor na Exalc, sou engenheiro agrônomo, fiz o meu mestrado, doutorado, toda a carreira, estudando realmente a parte de interação solo, planta, animal, atmosfera. E a gente usa o carbono como indicador para essas relações. E dentro desse contexto, tem que avaliar o carbono na forma sólida, na forma líquida e na gasosa, por exemplo, na forma de gás de efeito estufa que você mencionou. Então, para mim é uma satisfação podermos conversar junto aí com o Sérgio. Muito obrigado. Sérgio, por favor, apresente aqui para o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Prazer, Marcelo. Prazer, professor. Muito obrigado. A Reserva do Chefe agradece por essa oportunidade da gente estar aqui aprendendo um pouquinho, sobre isso. E parabéns aí à Promip pela essa iniciativa de trazer essas informações de um jeito novo, de um jeito que tem principalmente buscado os jovens de hoje em dia, que hoje eles estão muito ligados nessa questão desse tipo de bate-papo, desse tipo de interação que a gente vem fazendo aqui hoje. Muito bom. É isso aí, essa é a ideia, Um podcast e videocast, a ideia realmente é ter um bate-papo aqui informal, formalizando uma questão que é super discutida nos bastidores, inclusive. Agora, para começar a nossa conversa, eu queria dizer o seguinte, além de ser um prazer muito grande tê-los aqui, esse assunto, para a gente, é muito importante dentro do programa MIP Experience. Quando nós falamos em manejo integrado de pragas, nós pensamos no manejo fitossanitário, no controle das principais pragas e doenças. Quando nós pensamos em MIP, nós pensamos que é necessário, sim, monitorar as pragas e doenças para termos os índices corretos no momento certo da aplicação de cada ferramenta. E aí nós pensamos nas entregas do manejo integrado de pragas. Aumento da biodiversidade, inimigos naturais, agentes polinizadores, e outros aspectos relacionados, por exemplo, com a questão dos resíduos nos alimentos. Hoje, o nosso foco com o programa MIP Experience, nesse início, nós estamos falando de FLV, nas frutas, legumes e verduras. Mas muito pouco tem se discutido essa questão da emissão de gases, dos gases do efeito estufa dentro deste contexto. Então, agradecer o Carlos Serri, que está aqui conosco, e a Delta CO2, que tem nos acompanhado durante a construção desse programa, já não é de hoje, já há algum tempo. Estamos a cada dia, como eu disse para você, Ado, aprendendo com a Delta CO2, com você. E a ideia aqui hoje é exatamente isso. Contribuir um pouquinho com levar um pouquinho mais desse aprendizado até aqueles os agricultores, consultores e técnicos que nos acompanham nessa discussão. Vamos, no final, aqui a ideia é entender um pouquinho mais sobre essa questão e como é que nós podemos agregar valor a programas, no caso aqui, o nosso programa MIP Experience, no tocante a essa questão. Mas para começar, eu acho que nós temos que começar do primeiro ponto, com alguns conceitos básicos para muitos, mas que para alguns ainda é novidade ou está chamando atenção agora. Efeito estufa, aquecimento global, pegada de carbono.
todos esses pontos. Eu gostaria de começar, Ado, por essas questões, né? Se você começasse essa abordagem. Obrigado, Marcelo. Realmente, esses conceitos são relativamente novos e, sobretudo, um pouco abstratos, né? Eles não são tão tangíveis para os espectadores, para os colegas entenderem, né? Mas talvez dê para a gente materializar um pouquinho, né? Por que hoje se discute tanto sobre esse assunto, né? Porque as pessoas estão notando mudanças no clima. Essas mudanças no clima são atribuídas a um aquecimento global que, por sua vez, é causado por uma maior concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Então a história é a seguinte: nós temos a primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, depois dela tem estratosfera, mesosfera e assim por diante. Mas na primeira camadinha, mais próxima aqui à superfície terrestre, há interação de radiações variadas. Tem a radiação solar, que sai obviamente lá do Sol e chega até a superfície terrestre, e os corpos aqui existentes, uma planta, um inseto, nós, um edifício, não é? Esses corpos aqui refletem parte da radiação. Se for um corpo branco, reflete radiação. Se for um corpo escuro, absorve radiação. Bom, parte da radiação, então, é refletida, parte é absorvida. Só que essa radiação absorvida, ela é reemitida, mas agora em um outro comprimento de onda. Os colegas talvez lembrem, é o infravermelho. E esse infravermelho, qual que é a tendência? É sair, então, dos corpos aqui da superfície terrestre, passar pela troposfera, que é a primeira camadinha, e ir em direção à estratosfera, mesosfera e assim por diante. Mas o que acontece? Acontece que nessa primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, há lá uma série de constituintes, dentre eles os gases do efeito estufa. Quando esse infravermelho interage com um gás do efeito estufa, causa uma certa vibração nesse gás, fazendo com que parte daquele calor, daquela energia, fique nessa camada próxima à superfície terrestre. Então essa energia não deixa a troposfera em direção às outras camadas. Então, simplificando, vem radiação solar e sai infravermelho. Mas não sai todo infravermelho. Se o sistema estivesse em equilíbrio, entra e sai a mesma quantidade. Mas porque existem gases, uma parte da radiação fica próxima. Isso faz com que a temperatura média da Terra seja de 15 graus Celsius. Isso é um efeito estufa natural. Graças a ele, viu, Sérgio, a gente tem condições de vida aqui na Terra. Se não existissem esses gases, a ideia é que a temperatura seria 33 graus inferior. Temperatura média de menos 18, imagine. Possível vida só em alguns pontos. Então é efeito estufa natural. O que acontece é que, principalmente depois da Revolução Industrial, as nossas atividades antrópicas, nós seres humanos, emitimos muitos gases para a atmosfera. E o que aconteceu foi que a concentração desses gases na troposfera aumentou muito. Agora, nesse novo cenário, radiação solar continua atravessando sem grandes problemas, mas o infravermelho que deixaria a superfície terrestre em direção à troposfera, estratosfera e mesosfera, porque tem maior concentração de gás, maior quantidade de energia fica, aumentando a quantidade de energia, porque a concentração de gás é aumentada. Então, aquela temperatura de 15 graus Celsius média, ela é acrescida por um ΔT, por um aumento de temperatura. Esse aumento a gente chama de aquecimento global. E a Terra agora, para se reajustar a essa nova situação, esse novo padrão, acaba mudando os padrões do clima. Então veja, o aumento de concentração de gases causa um aquecimento global. O aquecimento global, por sua vez, causa mudanças climáticas. Esse é o contexto. E agora, não temos mais dúvida, como tinha no passado, na década de 80, 90, será que a atividade humana impacta realmente? Segundo o último relatório, o 6º relatório de avaliação de um painel de pesquisadores, chama IPCC, a sigla em inglês, é um painel intergovernamental de mudança climática. Esse último relatório fala que há
95% ou mais de confiança, ou seja, quase certeza que as nossas atividades são aquelas que estão impactando nessas mudanças no clima. Por isso a gente tem discutido bastante esse assunto. As nossas atividades que têm impactado. Tem ciclos, né? Tem períodos de esfriamento, de aquecimento, mas no topo, em adição a esses ciclos naturais, a nossa intervenção tem sido marcante. Aqui nós estamos falando de agricultura, né? Agricultura, pecuária, silvicultura, mas quais são os principais setores que contribuem para essa... Essa pergunta sua é muito importante, porque existe um padrão global de emissão de gases do efeito estufa. Já que o problema é global, padrão global de emissão indica que 73% de todos os gases que são emitidos no globo vem da queima de combustível fóssil. Não vem da agricultura. 73% vem da queima de combustível fóssil, sobretudo para o setor de energia. Em torno de 18% a 20% das emissões globais vem do desmatamento, que a gente chama de mudança do uso da terra, mas é basicamente desmatamento, agricultura, pecuária e silvicultura, que infelizmente eles colocam no mesmo setor. No mesmo setor. Deveria ser separado, mas colocam no mesmo setor. Esses 4 setores, desmatamento, agricultura, pecuária e silvicultura, são responsáveis por 18% a 20% das emissões globais. E o restante de pequenas outras fontes. Então, primeira coisa, né? Se há um interesse da humanidade, deveria ter, para resolver o problema, para mitigar o problema das mudanças climáticas, o setor prioritário para a redução de emissão é a queima de combustível fóssil. Certo. Essa é a mensagem primeira. O que acontece é que no Brasil nós temos um padrão diferente do padrão global. O padrão do Brasil, 46% das emissões vem da mudança do uso da terra. Basicamente nós estamos falando de desmatamento. 46%. E 27% vem da agricultura, pecuária e silvicultura. Então, se a gente somar os 46 com 27, dá 73. Exato. 73% das emissões do Brasil são oriundas do desmatamento, agricultura, pecuária e silvicultura. Muito mais do desmatamento. Muito mais. Então, retomando aqui, se há um interesse sobre o ponto de vista global, primeira ação, redução das emissões devido ao uso de combustível fóssil. E no Brasil, primeira ação, disparada, redução drástica do desmatamento. Essa é os outros setores contribuem, mas em menor proporção. Só queria, Marcelo, fazer um comentário que, apesar do Brasil ter esse padrão diferente, as emissões do Brasil, no cômputo geral, não ultrapassam 3% ou 4% do todo. Então, por quê? Porque às vezes algum colega que está ouvindo tem a impressão de que, no nosso caso, agricultura, pecuária e silvicultura estão sendo, assim, emissoras em quantidades absurdas. Esta proporção do Brasil, mas no Brasil, no panorama do globo, tem uma participação relativamente pequena. Perfeito. Então, eu acho até que depois a gente pode conversar, se você julgar pertinente, e aí o Sérgio vai nos ajudar muito. Agricultura, pecuária e silvicultura podem, se bem feitas, bem conduzidas, reduzir as emissões e ainda fixar carbono. Mas isso é um tópico para uma outra parte da conversa. Para os próximos capítulos, né, Sérgio? Sim. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, professor. O senhor falou bem que o pessoal às vezes coloca na mesma linha a questão da agricultura, quando se fala de pecuária, agricultura em relação ao desmatamento, né? Mas hoje, uma das coisas que a gente vê bastante é que, pensando hoje no que nós estamos falando, na questão do FLV, né, frutas, legumes e verduras, esse é o agricultor que menos desmata. Porque as áreas são pequenas, as áreas muitas vezes são familiares. Esse é o alimento que a gente chama direto. Não quer dizer que o grande agricultor, o agricultor de soja, o agricultor de milho, ele tem menos importância. Mas a maioria das vezes, né, os desmatamentos, essas coisas vêm através para abertura dessas áreas, né? E o produtor de
que a gente chama de alimento direto, vamos dizer assim, né? Aquele cara que intensivo. Isso, aquele produtor que produz o alface, que produz manga, que produz limão, que produz frutas, verduras e legumes em geral. Esse, na verdade, é o que menos desmata, né? Vamos dizer assim. E realmente, essas práticas hoje acabam sendo mais difícil para esse grande produtor, porque são grandes áreas, são movimentos muito grandes de terra, né? Que acabam ajudando nessa questão do efeito estufa, né? Perfeito. Então, existe essa contribuição, né, do produtor de FLV. Sim. Né, com relação a a questão de redução da emissão de gás. Vamos pensar assim, por conta do desmatamento. Esses são os pontos levantados aqui. O Sérgio colocou um aspecto interessante, mas eu diria até, eu não estou defendendo não todos os setores, mas eu até acho, viu, Sérgio, que mesmo os grandes produtores hoje, eles têm uma relação muito pequena ou quase nenhuma com o desmatamento. Teve no passado, 20 anos, 30 anos atrás, mas hoje os produtores perceberam que não dá para associar cadeias produtivas e commodities com desmatamento. Por quê? O mercado aí fora, principalmente europeu, não compra os produtos que estejam associados a áreas desmatadas. Então, para mim, hoje, o desmatamento existente, mas nem esse é o tópico da conversa, mas o desmatamento existente é muito mais de origem fundiária do que atrelado a sistemas de produção. Por quê? Porque o agricultor já tem uma consciência maior do que se tinha no passado, porque as áreas já convertidas são suficientes hoje, se bem conduzidas para produzir alimento, fibra, energia, e porque lá o mercado não compra se tiver associado. Né? Então eu não estou dizendo que todos os agricultores, eu estou dizendo que o desmatamento hoje ilegal, ele está muito mais, na minha concepção, atrelado a questões fundiárias do que a questões de produção, realmente, de algum produtor, porque não faz muito sentido hoje. É interessante, olha só, aqui só para pontuar, né, chegamos até o ponto aqui nós estamos discutindo as fontes de emissão, né? A queima de combustível fóssil no mundo todo predomina, né? Como você colocou muito bem, 73% do mundo. Quando os nossos olhares nos trazem de volta ao Brasil, nós começamos a enxergar que o desmatamento, de fato, ele tem uma influência, né, como fonte de emissão de carbono. Né? E é interessante ouvir a sua fala e o comentário do Sérgio, porque hoje nós nos preocupamos muito com isso. Né? Todos nós, né, como os técnicos, consultores, professores, a ciência, tem se voltado a reduzir essa questão. Existe desmatamento? Existe. Nós sabemos muito bem, isso está sendo medido e acompanhado. As pessoas, quem provoca o desmatamento está sendo punido? Sim. Então, acho que hoje essa adequação, né, nos traz a um momento super favorável. Né? A agricultura tem um impacto? Tem, mas o impacto é muito pequeno, principalmente quando se pensa de maneira global no mundo como um todo. Então, esse é um dos pontos aí muito interessantes para darmos início à nossa discussão. Né? Além das fontes para emissão de gases, né? Aí vamos pensar nos gases mesmo. Né? Quais são os gases do efeito estufa? Parece que muitos têm a percepção que o dióxido de carbono é o único gás, né? Porque leva o nome, né? Queria que você explicasse um pouquinho para aqueles que estão aqui conosco. Você comentou uma percepção muito comumente feita, né, pelas pessoas, de que só o CO2 é gás do efeito estufa, né? Na verdade, o CO2, o dióxido de carbono, é um dos gases do efeito estufa. Existem 2 dezenas de gases do efeito estufa, se não mais. Os que estão mais ligados à nossa atividade aqui de agricultura, pecuária e silvicultura são 3. O dióxido de carbono, que a gente acabou de falar, o CO2. O metano, que é o CH4. E o N2O, que é o óxido nitroso. Esses 3 gases são os gases mais importantes para o nosso setor. E sabe o que é interessante? Para a gente não ficar tratando de cada gás individualmente, foi proposta uma expressão. Uma expressão, e por isso que sai a confusão, porque é uma expressão um pouco técnica, que é equivalentes em CO2.
e as pessoas simplificam e falam CO2 equivalente. CO2 equivalente. Então, predomina o CO2, aí uma pessoa menos desavisada, e não tem obrigação de saber isso, guarda só o CO2. Mas, na verdade, essa expressão equivalentes em CO2, ou usa lá o CO2 EQ, embute os outros gases nessa unidade. E como que faz para embutir? Como que faz para considerar numa mesma unidade gases diferentes? A gente leva em consideração o potencial de aquecimento global de cada um dos gases. Porque eles têm moléculas diferentes, o tempo que esses gases ficam na troposfera é diferente também. O CO2 fica em torno de 200 anos na troposfera, enquanto que o metano, 17, 20 anos. O óxido nitroso, que é o N2O, nenhum nem outro, em torno de 100 anos. Então eles têm moléculas diferentes, tempos médios de residência diferentes na troposfera. Portanto, a interação que eles têm com o infravermelho, lembra aquela radiação que tenta sair da Terra indo em direção às várias camadas da atmosfera? A interação com o infravermelho muda também. Então, para não estender a conversa aqui, essa unidade de CO2 equivalente ela é muito importante, porque leva em consideração o potencial de aquecimento dos vários gases. O CO2 ele foi considerado como gás referência, foi atribuído o potencial de aquecimento global igual a 1 para ele. E os outros gases comparados em relação ao CO2. Por isso equivalentes em CO2. Só para vocês terem uma ideia, o metano é quase 30 vezes mais potente do que o CO2 para aquecer a Terra. E o óxido nitroso, aquele gás N2O, quase 300 vezes mais potente. Significa que eu precisaria de quase 300 moléculas de CO2 para fazer o mesmo efeito que uma molécula de óxido nitroso sob o ponto de vista de aquecimento global. Certo. Então a gente junta esses conceitos de potencial de aquecimento global e fala, o setor A, B ou C emite tanto em equivalentes, ou CO2 equivalente, porque daí a gente não precisa falar de cada gás. Então essa aqui é uma unidade. Que nos traz então uma referência importante. Exato. Carlos, deixa eu perguntar para você. Quando você pensa, voltando para a agricultura, as fontes de emissão, e agora sabendo que os gases, nem todo gás é CO2. Isso é importante. Da onde vem? Onde eles são emitidos dentro da agricultura? Como é que nós podemos, pensando depois no futuro, aí, trazer o Sérgio para a nossa discussão, né? De oportunidades e desafios, né? De onde eles vêm? Esses gases vêm de algumas atividades bastante específicas, né? Por exemplo, o metano, no nosso setor de agricultura e pecuária, ele vem basicamente dos animais ruminantes, que erutam. Né? As pessoas pensam que é na saída de trás que sai, mas não é na saída da frente, da boca. Eles erutam, né? Devido à fermentação entérica desse metano, lá no trato no abomaço, né? No rumen desse animal. Então, o metano é uma fonte importante que nós temos hoje da pecuária. Sim. Na agricultura, ela vem basicamente de áreas de cultivo alagado. Né? Áreas onde a gente inunda ou com irrigação muito intensa. A água, para entrar no solo, expulsa o oxigênio. Uma série de processos anaeróbicos acontecem. Ao invés de emitir CO2, de uma decomposição, acontece uma fermentação e emite metano. Agora, o óxido nitroso, que é aquele outro gás, N2O, uma boa parte vem de fertilizantes nitrogenados. Eles são importantes, precisa para a planta crescer. Mas talvez a gente possa usar mais racionalmente. Não estou falando de todo mundo, não estou generalizando aqui, né, falando que todo mundo não usa, mas algumas operações ainda podem ser melhoradas. Uma fonte de nitrogênio mais específica, um momento mais adequado, um posicionamento, né? Não só posicionamento no solo, mas no momento em que a cultura mais demanda. Sim. Isso faz com que melhor uso desse nitrogênio seja feito, menos emissão de óxido nitroso para a atmosfera. Mas, Marcelo, eu deixei o CO2 por último. Sabe por quê? Porque o CO2, diferente dos outros dois gases que eu mencionei anteriormente, ele tem uma dinâmica muito mais intensa. Nós não conhecemos mecanismos de remoção de óxido nitroso da atmosfera. Metano, realmente alguns organismos
podem, principalmente organismos do solo, podem retirar uma parte do metano, mas é muito pouco. São chamados de metanotróficos, né? Mas o CO2 não. O CO2 é um gás muito dinâmico. Quem mais faz a retirada? São as plantas. Pelo processo que os colegas que estão nos assistindo lembram, sabem melhor do que eu, que é a fotossíntese. Então as plantas fazem fotossíntese, retiram CO2 da atmosfera. Mas essa planta, em um determinado momento, morre. Entra em senescência, morre, ou a gente vem e decide que é hora de colher essa planta. Uma parte dessa planta que a gente colheu vai ser usada para qualquer destinação. Em geral, o restante fica ali, depositado na superfície do solo, e vai sofrer decomposição. O que vira grande parte desse material orgânico, seja de origem vegetal ou animal? Vira CO2 de novo, que vai para a atmosfera. Então o CO2 ele tem uma ciclagem. Tanto que a gente entende, né, e que o CO2 de origem biogênica, o que é isso? De origem animal e vegetal, mesmo quando ele volta para a atmosfera, ele não está incrementando ou intensificando o efeito estufa. Não. Por quê? Porque ele saiu da atmosfera e entrou na planta, e o animal eventualmente comeu aquela planta, que era, de última análise, CO2 está na atmosfera. Então o balanço é fechado. Se você me permite, claro. Quando nós fizemos o primeiro campo demonstrativo MIP Experience, nós comparamos lado a lado o programa MIP, manejo de pragas, versus o convencional. E utilizamos a adubação orgânica no MIP. Nossa expectativa é que, na avaliação, houvesse uma redução do CO2 equivalente. E não, para nossa surpresa, ali naquele campo nós tivemos uma emissão um pouco maior. Isso pode acontecer? Pode acontecer por vários motivos, principalmente porque nós estamos estimulando a atividade microbiana dos organismos do solo, que antes talvez não tinham alimento com diversidade, em quantidade suficiente, estavam num metabolismo mais baixo. No primeiro momento pode acontecer isso mesmo. E com o tempo pode estabilizar, entrar em outro equilíbrio. Mas essas emissões oriundas do material orgânico que você coletou ou adicionou, elas não entram como intensificação do aquecimento global. Diferente de uma fonte eventualmente inorgânica que foi obtido num sistema industrial com pressão e temperatura, o sistema Haber-Bosch, por exemplo, que, em última análise, é queima de combustível fóssil. Esse sim traz uma emissão já na produção e que pode se estender, dependendo da situação, numa emissão no campo. Para isso também existem fertilizantes com menos emissão de gases associados. A indústria já está preocupada com relação às fontes de nitrogênio, enfim, para compor os seus produtos. Né? Você citou aí na sua fala o balanço. Exato. Né? Falamos da emissão e também da remoção e fixação. O que vem a ser o balanço e como isso é calculado? Como é que esse balanço pode ser calculado? Olha, o balanço, como todo balanço, tem entradas e saídas, né? Balanço financeiro não é assim? Entra e sai recurso. Né? O balanço de carbono não é diferente. As entradas são através do sequestro de carbono e as saídas nas formas de gases do efeito estufa. O que a gente tem que fazer nesse balanço? Obviamente, diminuir as emissões e aumentar as fixações. Como fazer isso? Existe um monte de práticas de manejo, né, que privilegiam a remoção de gás da atmosfera, como cultivando melhor a planta, adotando práticas de manejo que melhorem a saúde do solo e essa planta consiga produzir mais. Como consequência, tem mais manutenção de material vegetal na parte aérea e raiz e sequestra carbono. E reduzindo as emissões de gases. Eu queria falar, Marcelo, se me permite, vocês já sabem, obviamente, disso, mas todos os setores podem reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E tem que fazer isso. O setor da indústria, da queima de combustível fóssil, setor de transporte, não é certo? Tem que reduzir as emissões de gases. Mas o único setor que pode fazer as duas ações é agricultura, pecuária e silvicultura. Quais são essas duas ações? Como os outros, emitir menos, mas os outros param aí, nós podemos, além de emitir menos, sequestrar carbono. O setor de transporte não pode fazer isso. Na sua cadeia, como é que vai sequestrar carbono? O setor de aviação
partir do momento que o avião levantou o voo, está emitindo. Como é que sequestra? Não dá na cadeia. Mas a nossa, sim. Então, cria uma série de desafios, é verdade, mas, sobretudo, uma série de oportunidades que o nosso setor tem condições de atuar. A agricultura pode virar o jogo. Pode virar o jogo. Já está virando, já. E tem papel predominante, papel assim preponderante nesse contexto. Porque pode fazer no balanço as duas ações. Enquanto outros setores só um lado da equação. Alguns exemplos de ações que podem nos ajudar nesse sentido, Sérgio, o que vocês têm adotado? Na reserva do chefe, essa é uma questão sensível lá dentro já? Vocês têm discutido a questão da emissão de gás de efeito estufa, fixação? Sim. Por exemplo, uma das coisas que a gente usa, por exemplo, lá para fazer... Hoje a reserva do chefe é basicamente cultivo protegido, né? Então nós produzimos lá tomate, pimentão, pepino, e todas essas culturas são culturas que a gente chama de cultura indeterminada, né? Então elas têm um crescimento indeterminado. E a gente faz o tutoramento dela fazia-se com fitilhos plásticos. Hoje a gente não tem mais usado fitilho plástico, hoje a gente tem usado barbante de algodão. É uma forma que a gente tem de diminuir plástico, é uma das formas que a gente tem de diminuir plástico. Uma outra forma que a gente entende, que ajuda bastante, talvez o professor pode me ajudar, é a questão da rotação de cultura. Excelente. Né? Então, sai o tomate, entra o alface, sai o alface, entra o pepino, que são famílias diferentes, né? Fazendo com que a gente mexa menos nos canteiros, fazendo com que a gente... toda essa parte de matéria orgânica fique no solo, ajudando os micro-organismos que nós colocamos lá, né? Nós fazemos uso hoje de micro-organismos biológicos quase que em 100% da totalidade das nossas ações ali. Não usamos mais mulching plástico, por exemplo, né? Isso é uma das coisas que a gente não usa mais, a gente usa hoje o mulching natural. Então, quando termina uma cultura, por exemplo, terminei o tomate, a gente refaz os canteiros novamente, aí é plantado milheto, e o milheto é usado como fonte de carbono para os micro-organismos que estão no solo ali, e ele forma talvez de novo o mulch natural, evitando, por exemplo, o crescimento de mato. Com isso, não cresce erva daninha, a gente não tem que usar ali o mata-mato, né? Foi o famoso mata-mato para coisa, então reduz a gente, exatamente. Então você acaba usando menos produto, consequentemente usando menos produto eu uso menos embalagem eu tenho menos quantidade disso e as práticas de reciclagem, né? Então, por exemplo, apesar de a gente ter cultivo protegido, tem o plástico. Né, o plástico da estufa, que cobre a estufa, ele tem uma vida útil. Então, quando ele rasga por conta do tempo ou por algum problema, uma chuva de pedra, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta encaminhar esse plástico para a reciclagem, né, de uma forma consciente, vamos dizer assim. Certo. Interessante. Eu gostei bastante de todos esses aspectos que você falou, da questão de aumentar a biodiversidade de plantas. Quando você falou, sai uma cultura, entra outra, e entre elas cultiva, você deu o exemplo do milheto, aportando material orgânico na raiz e na parte aérea, substrato para os organismos, mas, sobretudo, não é só a quantidade, é a diversidade de substratos. Sim. Se a gente aumenta a diversidade acima do solo de plantas, a gente reflete na biodiversidade de organismos do solo. Então, imagine, se você só tem uma planta sendo cultivada naquele local, acaba com o tempo restringindo um pouco. Os organismos vão ficar condicionados àquele alimento que está sendo ofertado. No exemplo que você bem falou, Sérgio, você tem materiais vegetais diferentes, ou seja, diversidade de plantas, reflete uma diversidade no solo. Sim. Isso é muito interessante, porque além de sequestrar carbono, estabiliza, que a gente pode começar a conversar em outro momento. Muito bom. É isso aí, eu acho que nesse primeiro bate-papo que tivemos hoje, eu gostaria muito de agradecer a contribuição do professor Carlos, Serri, do Sérgio também. Eu acho que aqui a gente começa a pensar, né, as nossas ações, né, as boas práticas agora num outro âmbito, né, num âmbito que vai além da eficiência dos produtos, do manejo fitossanitário, e começamos a colocar a contribuição da agricultura num aspecto
nobre, também nobre, assim como tantos outros, né? E temos muito ainda para falar, né? Principalmente das oportunidades que nós podemos gerar dentro do nosso setor com relação à fixação do carbono e aí a nossa contribuição. Mas isso nós deixamos para um próximo momento. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor. Vamos que vamos, estamos juntos aí nessa colaboração e construção colaborativa. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharem mais esse episódio do MIP Talks e convidá-los a nos acessar a nossa plataforma digital, nossas redes sociais e os demais episódios já publicados, episódios do MIP Talks, que é uma realização e produção do programa MIP Experience. Nos acompanhe e seja sempre muito bem-vindos aqui nessa construção colaborativa. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, PROMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!